Fala pessoal, e cá estamos novamente para conversar um pouquinho sobre assuntos de história, mas hoje na verdade a gente vai falar um pouquinho sobre teologia. É isso mesmo, eu vou te contar uma história da Bíblia. Na verdade eu vou te contar o que está por trás de uma história intrigante da Bíblia, que você já deve ter ouvido falar em algum momento, mas eu tenho certeza que quando você descobrir o que está por trás dessa história, eu tenho certeza que você vai se emocionar e vai gostar muito. Antes de mais nada, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de história, teologia ou de narrativas bíblicas. E sem demora, vamos lá. Bom, pessoal, existe uma passagem na Bíblia que ela está ali descrita no capítulo de João, né, no capítulo 1. Vou deixar aqui a referência aqui certinho para você, que diz o seguinte: é o momento na qual Jesus está escolhendo os seus discípulos. Ele está fazendo a sua equipe de 12 discípulos, né, que ficaram ali posteriormente conhecidos como os 12 apóstolos. E aí ele já tinha selecionado alguns, e aí é o momento em que ele escolhe um discípulo chamado Filipe. E aí Filipe reconhece Jesus Cristo como Cristo, né, o Salvador. Antes de Jesus, vale a pena lembrar isso, já tinha aparecido outros homens ali se dizendo ser o Cristo. Então isso deixava muita dúvida nas pessoas, né? Quando se levantava ali um grande rabino, um grande homem de Deus, proferindo a palavra, as profecias das escrituras sagradas. Porém, Filipe já teve um contato, já tinha tido um contato ali com Jesus, e ele se convenceu de que Jesus, de fato, ele era o Cristo verdadeiro. E aí, por ter se convencido, ele vai e fala pro primo dele, chamado Natanael. Fala assim: Natanael, enfim, o Cristo, né? Aquele que havia de vir para redimir Israel, para trazer a salvação a Israel, ele enfim chegou. E aí é até interessante que o Filipe fala assim para ele, né? Ele é de Nazaré. E aí a resposta que Natanael dá para Filipe fala assim: ué, mas peraí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Nazaré, o Natanael acaba aqui desprezando um pouco, né, fazendo essa ironia, porque era uma cidade bem pequenininha, ali era uma cidade bem pacata, que não era costumeiramente uma cidade berço de profetas, né? Ela não era conhecida por gerar ali grandes nomes de profetas em relação ao judaísmo, né? E aí, dentro desse contexto, pessoal, o que acontece? O Filipe faz um desafio para Natanael. Não, mas peraí, vem ver, vamos lá comigo ver, vamos conversar com ele. E aí Natanael, né, decide ir junto com o Filipe, e quando ele chega, ele tem esse encontro com Jesus Cristo. E a primeira palavra que Jesus Cristo diz para o Natanael, primo de Filipe, é a seguinte: Jesus olha para ele e diz assim: eu vi você debaixo daquele sicômoro. O que era um sicômoro? Era uma árvore grande que existia ali na época. E aí, quando Jesus diz isso para o Natanael, que acaba de chegar ali junto com o Filipe, o Natanael, ele cai ali de joelhos e ele diz assim: Deus meu e Senhor meu. É isso que a narrativa bíblica conta, né? Ele tem uma conversão instantânea ao cristianismo, ele se converte na hora, ele passa a se tornar um seguidor de Jesus ali na hora. Mas quem lê essa passagem, assim como eu, em um determinado momento, diz que coisa curiosa, né? Que coisa que chega a ser até um pouquinho estranha, né? Só o fato de Cristo ter dito isso para ele foi o suficiente para ele se converter ao cristianismo, ter uma mudança de vida. Às vezes Cristo poderia ter passado um dia ali, ter visto ele debaixo daquela árvore, ele não viu, e aí Jesus disse: eu te vi debaixo daquela árvore. Então será que só isso foi suficiente? Mas aí é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, bem rápido. O que está por trás dessa história, né? O que está por trás dessas palavras de Jesus que foi tão impactante para o Natanael, ao ponto de uma simples frase ter feito ali uma lavagem, né, nele, ter virado ele do avesso, né? Então o contexto é o seguinte, pessoal: o Natanael, ele tinha a mesma idade de Jesus Cristo, né, nessa época. E quando Cristo nasceu, houve um grande boato ali na Judéia, na Galileia, de que tinha nascido Cristo. O próprio nascimento de Cristo é muito marcante, né? Ele envolve vários acontecimentos naturais, acontecimentos espirituais, a questão lá da estrela, da visita dos magos, enfim.
Então era uma notícia que começou a se espalhar muito por aquela região. E aí, quando começou a se espalhar, essa notícia chegou ao governador Herodes, né? O governador romano Herodes, né? E aí, quando ele fica sabendo dessa notícia, ele recebe essa ideia da chegada de um Cristo, de um nascimento de um Cristo, no âmbito literal. Ele falou, peraí, que história que é essa que está nascendo? Veio um menino que quando ele crescer, ele vai libertar os judeus, ele vai ser um rei, ele vai se tornar um todo-poderoso aqui nesse mundo, né? Então, o que ele decide? Ele fica muito bravo e ele decide mandar guarnições, tropas romanas, para invadir a casa dos judeus, para caçar esse tal menino, né? Ele fica sabendo que era um menino filho único de uma família, mas ele não sabia ao certo de qual família era, os nomes dos pais. E é onde Jesus tem que sair, né, da sua cidade, ele vai para Belém, ele viaja justamente, a família leva, né, para ele não ser morto. E é nesse contexto que guarnições romanas também vão visitar a casa de Natanael. E aí, quando as guarnições romanas estão chegando, ele também era filho primogênito, filho único, né? E essa era a ordem do Herodes, que todo menino primogênito fosse morto, fosse capturado pelas tropas romanas e fosse morto, para que esse tal Cristo aí não tomasse o lugar dele quando o menino crescesse. E aí, quando as tropas chegam na casa de Natanael, a mãe dele esconde o menino, embrulha o menino em um pano, né, em um lenço ali, um lençol, e coloca ele debaixo de uma árvore, de um sicômoro que ficava no quintal da casa de Natanael. E aí, quando as tropas entram na casa, revistam toda a casa para ver se tinha algum menino, algum bebê, algum recém-nascido, as tropas romanas não conseguem localizar e vão embora. E aí o menino Natanael só sobrevive por causa disso, porque a mãe escondeu ele debaixo da árvore no quintal. E isso passou, né, mesmo depois dele crescido, a ser um segredo que ficou entre ela, a mãe, e o Natanael. Por quê? Mesmo depois que isso tudo passou, isso não podia se espalhar, né? Porque mesmo que ele havia crescido, se essa notícia chega até Herodes, ele poderia ser morto mesmo já estando grande, né? Poderia ser ali um potencial, ele poderia ser um potencial perigo para o Herodes, né? E aí isso passou a ser um segredo dele e da mãe dele. E é justamente por isso que quando Natanael se encontra com Cristo pela primeira vez, Cristo olha para ele e fala assim, eu te vi debaixo daquele sicômoro. E aí o Natanael se explica, né? O porquê que o Natanael, ele cai prostrado no chão, ele se desmancha, né? A Bíblia não detalha, mas a gente faz uma conjecturação aqui, imaginando a cena. Ele cai prostrado, emocionado, chorando, porque era um segredo que só ele e a mãe dele sabia. Mas Cristo ali já no alto, né? Antes de vir a esse mundo, né? Já estando nos céus, presenciou essa cena, né? E sabia que Natanael havia sido guardado, havia sido poupado por esse motivo. E a partir desse dia, o Natanael então se torna um dos principais seguidores de Jesus Cristo. Bom, espero que você tenha gostado dessa história. Não sei se você já ouviu falar, se você já ouviu ou não, deixa aqui nos comentários, comenta comigo, fala para mim se você já tinha ouvido falar dessa história, se você gostou dessa história. E lembrando também, pessoal, que eu trabalho com aulas particulares de história, teologia também. Caso você tenha interesse, tem o meu contato aqui na descrição. E fica aqui o meu convite para você ficar comigo nos próximos vídeos. Toda semana a gente está colocando e será um prazer poder estar com você novamente, tá ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, fui!